Bem-vindos a mais um episódio do Enquadro Podcast, o seu podcast de todos os dias. Esse slogan é muito bonito, né? E eu queria, antes de começar esse episódio, pedir pra você, se você ainda não curtiu, se você ainda não comentou, se você ainda não compartilhou esse podcast, por favor, faça isso. Mesmo se você não curtir muito esse episódio, algum daqui você vai curtir, ou de amanhã, ou de hoje, ontem, ou de antes de ontem, ou um dos cento e poucos episódios que já tem. E aí, acho que vale o seu curtir, né? E aí, sobre o que eu vou falar hoje? Hoje o tema tá muito bom, que é tipo fofoca das antigas, fofoca da arte, que é da briga entre o Leonardo da Vinci e o Michelangelo. Mano, a galera que estudou comigo deve achar muito engraçado quando eu faço esses temas, porque eu era um imbecil, uma porta na escola. Mentira, história eu era bom até. Não sei se eu era bom em história ou se eu era muito ruim no resto, tá ligado? Mas eu era meio foda-se na escola. E eu gosto de falar desses temas aqui. E o que que acontece? Na época da escola, era um professor lá ensinando lá e tal, e aquilo não me prendia muito. Hoje eu leio muito, eu tenho muito, eu converso disso com alguns amigos que eu tenho, com o Gibi, com o Greto, que são amigos meus. Eu escuto muito podcast sobre essas paradas que eu gosto muito. Eu escuto teorias da conspiração, aventuras na história, eu leio Mistérios do Mundo, escuto podcast de especialista, de historiador. Os caras que fazem esses podcasts da Aventuras na História, essas paradas, eu sigo os podcasts pessoais deles, tá ligado? Então, eu gosto muito desses temas, assim. Eu não tenho mais muita paciência de ficar escutando 4 horas de música, tá ligado? Às vezes eu não tô com paciência de treinar e escutar música, eu fico escutando essas paradas, assim. E aí eu tô absorvendo bastante coisa. Eu comecei a consumir um pouco mais depois que começou o podcast, pra não falar bosta aqui. Embora às vezes eu fale uma ou outra. Porque também tem essa na internet hoje. Nem sempre você acha a informação 100%, tipo, o que que acontece? Por exemplo, com o tema de hoje, eu tive que procurar em 5, 6 fontes, tá ligado? Porque uma bota uma matériazinha aqui, outra bota uma matériazinha aqui, aí no podcast o cara fala uma parada, no outro podcast o cara fala uma parada diferente, aí eu tenho que meio que ir atrás. Mas eu vou falar assim do que eu pesquisei, o que que eu entendi dessa história. Primeiro, eu fiquei muito chocado, que eu acho muito legal quando você vê que duas mentes muito brilhantes e dois nomes muito fortes na história viveram em tempos parecidos, se conheceram, tiveram briga e tal. Eu acho muito foda isso. E aí, o que que acontece? Leonardo da Vinci e Michelangelo, os dois eram de Florença, na Itália, e eles eram, tipo, dois artistas muito renomados. O da Vinci, ele já era renomado há mais tempo do que o Michelangelo. Isso lá a gente tá falando ali pra 1504, aquela época ali, entendeu? E o bicho tava pegando lá, eles moravam em Florença, tinha mó galera que morava em Florença, na Itália. Eu não sei se essa galera é só muito famosa porque eles são muito gênios, ou se também o fato deles estarem na Europa e a Europa comandar o mundo naquela época, também teve um pouco de contribuição para isso. E principalmente pela Europa ser um dos principais pontos turísticos, eu acho que dá uma. Independentemente o que faz os caras serem tão grandes, é, foda-se, eles são muito grandes, né. E aí o que que acontece, o Leonardo da Vinci, ele tinha 51 anos quando o Michelangelo começou a se destacar, e ele era um jovem de 21, 23, eles tinham 30 anos de diferença, que começou a fazer obras fodidas, assim, Michelangelo tem muita obra, muita escultura muito sinistra, assim. Se você for olhar, assim, ele tem as Pietás, ele tem um monte de obra muito foda. E aí o que que acontece, o Da Vinci, ele era o fudidão da época, tá ligado? Ele era o artista mais pique e tal, ele que mandava na parada. Ele era super desenvolto, ele era um cara super talentoso. Além de pintor, ele era também escultor, ele era matemático, ele trabalhava com arquitetura, engenharia, ele fazia cálculos matemáticos, ele fazia muita coisa. E aí tem vários boatos de como começou a rixa deles. O principal é, você imagina, você pegar os dois maiores gênios, assim, que tem um dos maiores gênios da época renascentista que tinha, assim, e juntar eles numa mesma cidade. Não tem como não dar merda, tá ligado? Era uma briga de ego sinistro. E aí falam que os principais fatos que eu achei, assim, o mais verídico que parece ser, foi que quando Michelangelo começou a se destacar e tudo mais, ele já começou a dar umas criticadas no trabalho do Da Vinci. O Da Vinci já era super renomado e tal. E aí, tipo Nelson Rubens renascentista eu tô aqui, né?
Até pra falar de arte, a gente fala da fofoca da arte, entendeu? A gente não vai falar da obra do cara, a gente vai falar da fofoca da vida pessoal dele. Mas o que que acontece? E aí, já tava rolando uma rincha, o Da Vinci já tava meio. Quem que é esse moleque que tá aparecendo aí, que tá fazendo várias paradas? E aí tinha uma obra lá, o que que acontece? Tinha uma pedra de mármore que estava encostada há mais de 40 anos, que ninguém tinha coragem de esculpir ela. Aí o Michelangelo foi, pegou e fez uma estátua gigantesca lá, uma escultura gigantesca, fodida. E eu tô falando muito palavrão, e aí o YouTube me gonga se eu ficar falando muito palavrão. E aí o Michelangelo fez uma obra de arte, mano, monstruosa, acho que tinha 5 metros a obra, e aí juntaram um conselho com os artistas principais da época para decidir onde que seria colocada aquela escultura. E aí o Da Vinci, já querendo dar uma podada no Michelangelo, por conta da nudez e um monte de outras coisas que ele não gostava no trabalho do Michelangelo, ele falou para colocar no fundo de um salão que tinha lá na cidade para ficar por conta da nudez tipo, ele criticava muito a forma exagerada como o Michelangelo fazia as esculturas, tipo, tudo muito herculano, tudo muito forte, muito definido, com musculatura muito definida, muita nudez, e aquilo não condizia com o biotipo da época. O Da Vinci já gostava de uma parada mais natural, de uma parada mais humana, mais acessível e tudo mais. E ele votou para ser colocada essa obra de arte escondida lá para não aumentar o nome do Michelangelo. O que que aconteceu? A família Médici pirou na escultura e comprou. A família Médici que mandava na parada na época, eles eram muito influentes. Eu não sei nem se eles não eram, tipo, eles não tinham parte no governo da cidade. Eles pegaram essa estátua e botaram na frente do palácio. O que acontece? Freud foi um dos primeiros caras a analisar realmente, o pai da psicanálise lá para 1800 e pouco, ele foi um dos primeiros caras a analisar realmente essa rixa deles. Ele diz que muito da rixa entre eles, lógico, era a briga de ego gigantesca, que são dois dos maiores artistas de todos os tempos, mas muito se deve tipo à falta da presença materna na infância. Os dois eram homossexuais. O Da Vinci ele era um homossexual bem assumido, assim. O Michelangelo ele era mais enrustido. O fato do Da Vinci ter diversas profissões também provocava um pouco de ciúmes do Michelangelo, que ele era artista em tempo integral. Porém, o Michelangelo chegou a escrever algumas obras, alguns poemas, que dizem que era pro melhor amigo dele, que era o amor platônico dele. Então eles tinham várias coisas que provocavam essa guerra entre eles. E aí, eles tinham estilos de vida muito diferentes. Então, o Da Vinci, ele era festeiro, baladeiro, bebia, ele era um cara super desenvolto. Ele fazia da arte de pintar e da arte de qualquer coisa um espetáculo. Ele abria pra galera, tipo, pra elite cultural lá, como chama quando é? Pra galera mais culta, assim, ver como que era o processo criativo dele. E dizem que o Michelangelo, ele é um dos precursores do workaholic. Ele era um cara que ele trabalhava, se precisasse trabalhar 20 horas sozinho no estúdio, ele trabalhava, dormia no chão. O Da Vinci usava as roupas curtas para a época, rosa, sempre muita chamativa. O Michelangelo, ele já era feio, todo esquisito, todo meio encurvado. Ele tinha um nariz torto porque ele tomou um soco na infância. Ele falavam que ele se vestia mal, não tava nem aí para nada. Meio artistão, assim, sabe? Então eles tinham não só vertentes artísticas diferentes, como vertentes de filosofia, personalidade, modo de se portar, visões, tudo neles era diferente. E isso ia aflorando cada vez mais. E aí o que que aconteceu? Tinha essa guerra na época. Uma vez a guerra, eles estavam tão tensos, a guerra deles era tão tensa que o Da Vinci estava na cidade, na praça da cidade, com um monte de cara discutindo a obra Inferno, de Dante, que ele estava viciado na época. E o Michelangelo, ele era viciado nessa obra e o Michelangelo passou por ele. Dizem que esse é o último encontro deles, foi o último encontro deles na vida, porque o que que acontece? Eles estavam sempre trabalhando fora. O Michelangelo ia para Roma fazer as obras para o Papa João Paulo, Paulo II, não é João Paulo II, nossa aqui, cara. Eu acho que era o Paulo II. Ele ia lá para lá fazer as obras, aí ficava não sei quantos anos fora. Então eles viveram muito pouco tempo realmente na mesma cidade. Mas foi o suficiente para ter muita guerra entre eles. Mas aí o que que acontece? Aí uma vez o Michelangelo estava passando lá na praça, ele falou:
Da Vinci estava explicando uma passagem da peça Inferno de Dante e o Michelangelo passou, ele falou: "Eu não vou explicar para vocês não, quem vai encenar a peça é o Michelangelo", provocando o Michelangelo. Aí o Michelangelo ficou puto, porque por mais que eles não eram amigos para ele fazer essa brincadeira. Aí o Michelangelo falou: "Caramba, hein, você com essa sua mania de procrastinar, hein, já não basta o cavalo lá que você se propôs a fazer e nunca terminou". Porque o Da Vinci, ele tinha essa fama de procrastinador, então, tipo, ele falou que ia fazer um cavalo de bronze lá e entregar para um governante lá, e nunca terminou essa obra. E aí o Da Vinci ficou malzão, teve problemas de autoestima durante muito tempo por conta desse último encontro deles. Dizem que no ano seguinte Da Vinci foi para Roma lá para o Vaticano para ver como tinha ficado as obras da Capela Sistina. Criticou pra caramba, achou sem nexo. Ele achava tudo desproporcional, mas no fundo ele gostou. E aí teve a guerra, o que falam que foi tipo a batalha dos pintores. Eu esqueci como que chamaram. Eu tinha anotado. Eu nem tô lendo meu negócio aqui, gente. De tanto. Mano, eu escrevendo o negócio, decorei tudo. Mas, tipo, um cara lá, um cara muito rico, ele tinha um mural de 5 metros, dois murais de 5 metros nessa parede, vamos imaginar assim. E aí ele meio que pregou uma peça neles. Ele foi, contratou o Da Vinci e falou: Ó, eu quero que você faça um mural desse lado aqui. Você vai fazer um mural, pode fazer o que você quiser. Tá aqui o pagamento. E era muito, muito, muito alto o pagamento, assim, muito alto. Não tinha como recusar. E aí, na outra parede, ele contratou o Michelangelo. E eles só descobriram na hora que eles chegaram lá para montar o andaime, que ficou conhecido como a Batalha de Da Vinci, Michelangelo, de Alighieri, alguma coisa assim, mas tipo, o nome não importa, importa que aconteceu isso. E aí eles começaram a fazer a obra, era meio que um rally entre os dois. Não se sabe o que aconteceu, mas eles nunca terminaram, nenhum dos dois nunca terminou o mural. O consenso geral da galera é que os dois amarelaram. O Da Vinci foi chamado para fazer um outro trabalho e ele teve que ir, porque era para o governo, e aí o Michelangelo foi chamado para fazer umas obras em Roma e eles nunca terminaram. O consenso geral é que os dois realmente amarelaram, assim. E aí nunca se soube quem que era o melhor. Eles são muito diferentes. Se você vai para a Europa, falam que a maioria das estátuas e não sei o quê, das esculturas e tal, tem muito Michelangelo na rua. Já o Da Vinci, cara, ele tem a Mona Lisa, é do Leonardo da Vinci, né, a Mona Lisa? Nossa, me deu um branco aqui agora. Ele tem a Mona Lisa, ele é super famoso e ele tem várias pesquisas no campo de medicina. O Da Vinci, durante muitos anos, ele pegava cadáveres na rua para dissecar e ficar estudando o corpo humano. Tem muita coisa, muita teoria que ele falou lá atrás que foi se confirmar muitos anos depois. Algumas leis das dinâmicas dos líquidos, a relação entre Lua e as marés e a circulação do sangue, tudo isso Da Vinci já falava lá atrás e foi se comprovar muito depois. Ele estudava anatomia humana, ele fazia muita coisa. Por mais que o Michelangelo tenha escrito 300 sonetos e várias obras assim, bem de projeto paralelo, ele era artista realmente em tempo integral. O Da Vinci ele teve contribuições em diversas áreas, arquitetura, um monte de coisa. E ele tinha uma parada que se ele cismasse com alguma parada, ele parava tudo que ele estava fazendo. Então, sei lá, ele encanou com uma ideia do corpo humano ali, do funcionamento do corpo humano. Ele parava todas as outras coisas que ele estava fazendo para ir estudar e escrever um tratado só sobre aquilo. Então ele era um cara muito completo. Cara, eu não sei como funcionava a mente desses caras que eram geniais em tantas áreas que nem o Da Vinci, por exemplo. O cara fazia coisa em todo. Ele era pianista, fazia escultura, pintava, ele era foda também matemático, dissecava corpo humano, e ele fez grandes descobertas em todos esses campos, tá ligado? Isso é tudo bem, sei lá, tinham muito mais coisas para serem descobertas, mas é muito foda você pensar como que funcionava a mente desse cara, tá ligado? E aí falam que os dois tinham muita admiração velada um pelo outro. Tanto um estudava o trabalho do. Cada um estudava o trabalho do outro, assim. O Michelangelo ele estudava muito o trabalho de claro e escuro, as teorias de uso de claro e escuro do Da Vinci, de sombra e luz. Essas foram grandes, grandes contribuições do Da Vinci no campo artístico. O maior contato que a gente teve com o Da Vinci foi no filme do Código Da Vinci, que ficou famoso, um dos livros mais vendidos da história, que dizem que o Da Vinci, na obra da Santa Ceia dele, tem mensagens subliminares escondidas, que ele fazia parte do priorado de Sião, um monte de coisa assim. Mas é tudo cultura pop, né? Usaram ali alguns elementos que
algumas coisas da vida real para anexar com um monte de coisa que é teoria, de conspiração, com um monte de coisa, e criaram tudo isso em cima dele, né. E além do que da Mona Lisa ser um dos quadros mais famosos do mundo, a Santa Sé e tudo mais, então ele é um nome muito forte também. Os 2 são um nome muito forte. E aí tem 2 histórias, tem uma história engraçada do Da Vinci e uma história muito engraçada não, uma história legalzinha do Michelangelo, que é o quê? O Da Vinci, uma vez ele estava pintando vários quadros, um padre entrou no ateliê dele e começou a benzer as obras com água santa, que era a graça divina vindo do céu e estragou metade dos quadros dele. E aí, na hora que o padre estava saindo do ateliê dele, ele pegou um balde d'água e jogou na cabeça do padre e falou: Ó, o dobro de graça para você por ter estragado todas as minhas pinturas. Então ele era um cara que ele ia colecionando desafetos, assim. E o Michelangelo, uma vez ele fez uma escultura gigantesca para um cara lá, e aí o cliente era um cliente chato, chegou e reclamou que o nariz estava esquisito. Aí ele subiu no andaime, assoprou um pouco de poeira no nariz e falou: "E agora?" Aí o cara falou: "E agora tá bom." Tipo, não mudou nada. Então eles são pessoas que têm passagem muito fortes na história, assim. Mas é basicamente isso, os 2 foram gigantes, grandes artistas, deixaram o nome marcado na história, mas eu achei muito legal de falar disso, porque eu estava consumindo um podcast e eu não sabia, tá ligado? Tipo, que os caras tinham nem vi que nem a gente já falou em outros podcasts aqui, a gente até fez um podcast de noção temporal, eu não sabia que os caras tinham vivido no mesmo tempo e quase saído na mão e se xingado na rua, em praça pública, tá ligado? Eu não sabia dessa história e eu achei mó interessante quando eu ouvi a primeira vez, e eu falei: "Porra, vou pegar essa história, vou estudar mais a fundo pra compartilhar no podcast", porque eu achei muito da hora, muito da hora. E é isso. E aí essa é a história de hoje, eu acho que eu vou trazer a história deles mais a fundo, porque eles são 2 artistas que têm muita obra, têm muito feito, têm muita coisa. Então eu acho que tem que ter um episódio só pra falar da obra e um esse foi pra falar dessa treta entre eles, mas eu acho que tem que ter um de cada um, porque além do mais, a gente tem episódio todo dia aqui, então eu preciso de tema. Então eu não posso devagar ir muito pra fora do tema, que senão eu acabo queimando um outro episódio, entendeu? Mas eu acho muito foda as histórias dos 2, principalmente do Leonardo da Vinci, por causa do Código da Vinci. Na época eu fiquei fissurado no filme, achava que tinha mensagens subliminares escondidas em tudo, mas eu pirei na época. Então eu já conhecia um pouco mais da história dele. Mas eu acho muito foda essas histórias, assim, tanto, tipo, quando eu escuto essas paradas, assim, essas passagens, essas curiosidades da vida pessoal desses caras, eu acho que humaniza muito eles, assim, eu acho da hora. Eu fiquei. Não era pra eu ter gostado tanto, assim, mas eu gostei muito dessa história. Eu espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram e querem mais tema como esse, pode deixar aqui nos comentários se vocês gostarem disso. Ou se vocês tiverem alguma informação ou pra me corrigir ou pra agregar no que eu discuti aqui com vocês, pode deixar nos comentários, a gente não liga, a gente responde, a gente começa uma conversa legal. Obrigado por ter assistido aqui, obrigado por estar acompanhando a gente, obrigado por apoiar. E até a próxima. Se você não gostou do episódio de hoje, assiste o de amanhã ou assiste o de ontem. Algum deles você vai gostar. E até a próxima. Valeu!